Pessoal, estamos agora para o episódio número 10 do podcast Engenheiros Anônimos. E se tratando do 10, que é um número bem especial, hoje a gente trouxe uma pessoa para falar sobre gestão de engenharia aqui no Rio de Janeiro e inovação, né, Cleiton? Exatamente, Gabriel. Estamos com uma pessoa muito especial hoje e trouxemos um outro amigo nosso que já participou do podcast aqui para ter um contraponto. Uma pessoa nova e uma pessoa com muita experiência na engenharia. Então, vamos apresentar o presidente licenciado do CREA, Miguel Fernandes, está aqui com a gente. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado pelo convite, Cleiton. Sempre prazer estar aqui batendo papo com vocês, ainda mais sobre engenharia, né? E mais uma vez estamos com o Bernardo Costa, o estudante que está acostumado a frequentar aqui, está sempre na casa, né? Fala, galera, tranquilo? Então, vamos embora. Hoje a gente está inaugurando algumas inovações aqui, Miguel. O nome do convidado está aqui na televisão. Opa, estamos tudo aí. Certinho. E assim, Miguel, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Se apresenta aí para a galera quer conhecer um pouco mais você que tá sempre aí na mídia, foco, trazendo sempre coisas inovadoras para a engenharia aqui no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou o Miguel Fernandes, sou filho de engenheiro, sou engenheiro civil, mestre em engenharia urbana, ambas pelo FRJ, sou professor do Cefet, do curso de engenharia civil, as cadeiras de saneamento, hidráulica e hidrologia, que é a minha especialidade profissional. Eu sou do setor de saneamento, mais especificamente. Sou engenheiro civil hidráulico da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E atualmente estou licenciado do cargo da presidência do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RJ, em virtude do processo eleitoral, né? Como eu sou candidato à reeleição da presidência, o regimento me obriga a licenciar. E estamos aí em campanha. Inclusive, se você é engenheiro e está assistindo aqui, não deixe de votar dia 3 de julho. As eleições são online e é fundamental a participação dos engenheiros, porque historicamente, muito pouco, Gabriel, profissionais votam. E a gente pode até falar sobre isso também, essa desmobilização que acontece com o nosso setor de engenharia, que impacta muito na desvalorização da categoria. Então, muitos dos problemas que a gente tem, até salarial, até de forma de ser reconhecido como um setor importante, como porque 2/3 do PIB do país vem do setor da engenharia e da agronomia, está por essa desmobilização. Essa informação da questão do PIB é muito importante, que aí mostra a importância do pessoal da engenharia para a sociedade, né, no nosso país. Vou te dar um número, se quiser, mas se quiser apresentar o Bernardo, fica à vontade também. Não, pode falar. Da casa. Mas a gente montou um novo sistema para o CREA que permite um reconhecimento de georreferenciamento dos serviços de engenharia que estão sendo realizados e as obras aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma parametrização do tipo de serviço, quem é contratado e contratante, através da assinatura digital. E só nos 3 primeiros meses foram quase 40 bilhões de reais assinados em contratos do setor, identificados pelo nosso sistema no estado do Rio. Então, assim, é muito relevante para a questão econômica, é o setor produtivo, é a locomotiva econômica. Entretanto, não tem esse reconhecimento social, não tem essa representatividade política, muitas vezes, o que impede que a gente avance com pautas importantes do setor. Bernardo, para você que é estudante, ter essas informações aí... Então, eu ia falar isso agora. Eu, como estudante de engenharia, para quem não sabe, eu faço engenharia mecânica na UFRJ. Meu... Calouro. Colega. Calouro já foi meu tempo. Já foi meu tempo de presidente de centro acadêmico, receber os calouros. Então, tô no 5º período da faculdade e em 5 períodos eu nunca vi nada relacionado ao CREA dentro do CT, que é onde tem os cursos de engenharia. Eu acho que seria muito importante abordarem esse tema, seja a Escola Politécnica, que é quem é responsável pelas engenharias, porque, como vocês disseram, tem muita importância na vida do engenheiro, né? Existe um afastamento histórico, infelizmente, do Conselho muito forte com o setor acadêmico e que a gente vem tentando desconstruir isso e reverter esse cenário, né? Um
uma das estratégias através de um programa que eu fui o primeiro coordenador, eu fui o criador do programa, lá nos auge de 2006, nessa minha época de representação estudantil, a gente foi criado pelo CREA, o programa CREA Estudante, que depois se tornou CREA Júnior. E tinha como foco unificar, né, a representação estudantil e levar o conselho para dentro das universidades. E a gente vem fortalecendo o CREA Júnior, né? Só que a gente acaba dialogando mais com os estudantes que estão mais no final ali do curso de graduação. Mas eu acho até que a gente tem que repensar essa estratégia, não só pegando os estudantes de graduação, mas chegando principalmente nos estudantes de ensino médio. Porque o desinteresse hoje em fazer engenharia, infelizmente, é gigantesco. Se você pegar nos últimos 10 anos, caiu 50% o número de formandos, assim, de jovens que ingressam na engenharia. Eu tinha separado uma pergunta para fazer para você e uma dessas perguntas era sobre isso, perguntando o que você acha que está levando os estudantes de ensino médio a não procurarem a fazer uma faculdade de engenharia ou então indo para outros cursos. Você acha que a internet tem a ver com isso? Ou então é o grau de dificuldade da engenharia, ou então eles não veem um futuro na engenharia? O que você acha que pode ser? Olha só, é complexo a gente fazer respostas assertivas só pelo achismo, né? Sim. Nós, como somos da área de exata, sim, o certo é fazer uma pesquisa. Sim. É verdade. Para poder pegar esse dado que a gente vai fazer aqui uma especulação qualitativa e trazer isso para uma quantidade de fato, e até em cima disso traçar uma estratégia de ação de correção, que é o que eu venho dialogando com o presidente do CONFER para a gente corrigir o rumo do CREA Júnior. Mas indiferente da pesquisa, que a gente pode depois até desenvolver, o que eu percebo, né, como presidente do CREA, que acaba rodando muito e acaba tendo essa aferição de forma assim, espontânea do que é dito pelos colegas. O que eu percebo é que, foi se construída uma imagem muito negativa no setor de engenharia na última década relacionada à corrupção. É verdade. Sim. Então, isso afastou um interesse de muitos jovens, naturalmente, óbvio, né? Falar assim, pô, cara, eu não vou me envolver no meio que tem um monte de gente que é bandido, não sei o que e tal. Isso foi muito cruel, porque nos problemas que se tiveram, que a Lava Jato expôs e tal, a engenharia, longe de... Primeiro que tem de tudo em tudo que é lugar, mas assim, longe de ser o setor prejudicial real, né? É o setor que entrega, é o setor que constrói, é o setor que gera. Só que é mais fácil de metrificar. E aí isso acabou ficando com essa marca. Foi muito cruel o que aconteceu com o setor. Muitos setores foram absolvidos e tal, e a engenharia ficou com marcada, essa marca. Isso precisa ser desconstruído, para o bem do país, inclusive. Porque a gente precisa de jovens interessados em fazer engenharia e não perder a fuga dos cérebros dos bons, né, futuros engenheiros, que muitas vezes também pela desvalorização da remuneração acabam, que vem, né, atrelado a essa imagem de desvalorização, essa marca negativa, acabam migrando para outros setores. O que mais tem é engenheiro que acaba indo para o mercado financeiro. Exatamente. E nada contra o mercado financeiro, mas o mercado financeiro ele vive da especulação, em linhas gerais. Ele tem que ser... o bom mercado financeiro ele vem para ajudar o financiamento do empreendimento. Então, ele tem que ser paralelo, ele tem que ser adicionar ali, né? Ele não pode ser o tomador de decisão final, porque senão só fica sobre a lógica especulativa. A lógica da eficiência da entrega, da produção, da construção, ela vem da engenharia. Então, ela deveria ser a tomadora de decisão primária, né, prioritária, e o econômico vem a reboque, né? Só que isso está invertido. Está invertido. Acaba que a gente fica refém do mercado financeiro. O econômico fala primeiro e aí a engenharia que deu um jeito de se adequar àquele interesse econômico. Isso, infelizmente, é uma coisa de décadas que vem acontecendo, não é um cenário tão atual. Isso foi se degringolando desde a década de 80 para cá. E aí, é uma discussão bem ampla para a gente fazer, se a gente quiser. Mas o fato hoje, você tem uma completa desorganização do setor
que não consegue ter um deputado, não consegue ter uma voz para poder até fazer correções assim, básicas. Né? Você pega a lei que cria o Conselho de Engenharia, ela é de 1966. Lá está escrito que é o Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Só que a arquitetura tomou uma decisão de se desvencilhar em 2010. Então, desde 2010, o Conselho de Arquitetura é um conselho próprio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. São 16 anos que já se passaram, desde que o Conselho de Arquitetura saiu, né, do Conselho de Engenharia, e nós não conseguimos mudar o nome do Conselho, na nossa incapacidade completa de representatividade legislativa de aprovar uma mudança de nome. Estou falando de uma coisa, pô, altamente básica, né? Então, assim, essa desorganização foi o que me fez, inclusive, topar o desafio de ser candidato a presidente do CREA lá em 2023 para ajudar a reorganizar isso. E agora venho novamente candidato à reeleição porque eu vejo que a gente iniciou um processo de mudança de inflexão. Por exemplo, essa mudança do nome é uma coisa que eu apoiei, trabalhei muito, tive várias vezes em Brasília para avançar com a lei, a 1024, e a gente fez um avanço. Eu tenho certeza que reeleito, e o presidente do CONFER, Vinícius Marquesi, também reeleito por CONFER, a gente vai reverter esse cenário no outro mandato. Porque já está no Senado, já está ali na boca para poder encaminhar isso para presidente. E se não for a gente, que é jovem, Vinícius, ele era o coordenador do CREA Júnior de São Paulo quando eu era do Rio de Janeiro. Ele é a mesma geração de representação estudantil. Você é o presidente do CREA, foi o presidente do CREA do Rio de Janeiro mais jovem, né? Sim, fui eleito presidente mais jovem e o mais votado. E o Vinícius, se não for assim, esse público... que nem você, a galera mais jovem como você, Gabriel, Cleiton, bicho, não vai mudar. Não vai mudar, não vai avançar. Então, a gente precisa se unir mesmo, né? E parabéns aí pelo podcast. Obrigado. Não, e você falou uma coisa muito interessante. Até vou fazer uma brincadeira. Isso ajuda muito a mudar esse cenário. Com o meu amigo Cleiton, que... Imagina, Cleiton, se na época... Não estou entregando a idade dele, tá? Na época dele de ensino médio... Tá melhor que eu, pô. Tem cabelo ainda dele. Vê lá, pô. Tivesse falado de engenharia, de repente... você teria feito engenharia mais cedo, não é? Lá na época de ensino médio. Muito interessante isso, Miguel. Eu esperei muito tempo para fazer, porque eu não sabia o que era ainda, porque não era falado. Eu só fui fazer... essa época de talvez não avançar na engenharia, por causa de tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. Eu só fui fazer engenharia porque no terceiro ano do ensino médio, meu pai ele sempre quis falar para eu fazer direito ou medicina. Aí chegou no terceiro ano do ensino médio e falei assim, pai, eu não vou fazer direito nem medicina porque eu sou bom em matemática. Aí eu falei, pô, que curso que eu vou fazer? Por vocação. Aí eu falei, pai, que curso que eu vou fazer? Eu sou bom em matemática e física e tal. Aí ele, pô, não sei, cara, vê aí algum curso de exatas. Aí pro meu pai, pô, tem engenharia, faz engenharia. Aí eu, pô, o que é engenharia? Eu terceiro ano do ensino médio. Eu só fui descobrir no terceiro ano do ensino médio. A gente tem um censo sobre os profissionais formados, realizado pelo CONFER, com mais de 40 mil respostas. E nesse censo, ele fala que, majoritariamente, a busca pelo setor da engenharia vem relacionada a uma vocação, ou do interesse da engenharia, ou pela aptidão com as exatas, com as disciplinas de exatas. Praticamente 80% a 90% dos profissionais se envolvem com engenharia por isso. E teria que ser é muito bom isso, mas deveria ser mais. Você vê que a sua visão inicial sobre fazer medicina ou direito, porque hoje são das duas profissões, vamos dizer assim, são três profissões que eles chamam de profissões imperiais, né? São as profissões mais tradicionais, né? Que é engenharia, medicina e direito. Sim. E as demais acabam derivando muitas vezes desses três eixos. A mais desvalorizada, disparadamente, é a engenharia. Né? E esse cenário precisa ser revertido, porque a medicina vive da doença, e com todo respeito à medicina, sem engenharia não há medicina, praticamente, seja pela criação de fármacos, pelos equipamentos, a engenharia está em tudo. O direito vive do litígio, pô. Se não houver o conflito, não tem direito, Entendeu? Então, assim, não produz nada. Ele vive do que a galera se conflita. E assim, cada vez mais a inteligência artificial vai modificando, né, o uso
das pessoas, o direito acaba virando uma coisa muito de representação mesmo ali, do cara conhece não sei quem, que conversa Não, e com essa não sei quem lá desvalorização da engenharia, ela vai de encontro à dificuldade de ingresso, né? Hoje em dia você não tem muita gente interessada em fazer engenharia. Infelizmente é algo que tem que ser mudado, é algo que a gente vai lutar por isso, mas a gente não vê realmente aquele interesse. Até a gente deixa o parabéns aqui de as questões do CREA ser falado muito hoje na mídia, a gente tem visto isso. Isso é uma reversão de conceito. O setor de engenharia, historicamente, se comunica muito mal. Uhum. Então, sabe o que eu acho que isso acontece? A medicina, o que o médico faz? Ele vai lá e cura a doença. O que o pessoa de direito faz? Vai lá e defende a pessoa. Se tu chegar pra alguém, a maioria das crianças, ou então o pessoal de ensino médio pergunta, o que o engenheiro faz? Constrói, inova, Então, cria. Então, mas Cria, a pessoa pergunta, tipo assim, o que ele faz de uma forma ali no dia a dia, entende? É de uma forma muito mais específica. Ela não quer escutar, cria, isso, esse tipo de coisa. É uma pergunta que ela quer entender. Uma pessoa me mandou na caixinha de pergunta assim, o que o engenheiro faz? E a pessoa entende que ela constrói isso tudo, só que a pessoa, na mente da pessoa, não, quem constrói é o pedreiro. A pessoa não entende que o engenheiro ele calcula o risco, faz aquilo tudo. Não, até coordena, né? Então, na verdade, coordena. eu tô montando uma apresentação para mostrar no ensino médio, e aí eu brinquei que eu fui construindo assim uma linha do tempo da pessoa durante o dia e mostrando quanto tudo está relacionado à engenharia. Então tá lá o jovem dormindo na cama dele com ar-condicionado. Eu falo assim, esse aí, meu amigo, é um dos caras que merece estar aí bem santificado, que é o cara Põe o que joelho no criou, chão. o cara que criou o ar-condicionado, bicho. Pô, eu acho que se a engenharia tivesse um lobby um pouquinho melhor, esse cara tava santificado. E agradeça a engenharia, agradeça a engenharia. Não, pode ter, pô, ar-condicionado, bicho, climatização, pra quem vive num país tropical como nós, pô, pelo amor de Deus, né? E aí depois o cara tomando banho, a água caindo. Você tem noção do grau de complexidade para garantir um banho? Sim. Isso que aí, parece ó, óbvio. Especialista, hein, ó. É minha área. Mas eu digo assim, o que é óbvio, que parece óbvio, que é abrir uma torneira e sair água. Física O 2. grau de complexidade, não, cara. Buscar água lá no Paraíba do Sul, que está aproximadamente 160 quilômetros de distância, fazer 2 transposições de bacia hidrográfica, construir um túnel de 40 quilômetros dentro de um maciço, fazer quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de tubulação, a chegar na porta da tua casa. Aí na porta da tua casa ainda tem que construir uma cisterna, toda uma tubulação interna, num grau de detalhe, no milímetro, para poder ficar ajustado ali no ponto que você abre sem vazar nada e sai um chuveiro de água gelada. Porque se tu quer de água quente, tu ainda tem Já que muda a ter um engenharia. sistema de aquecimento, que pode ser a gás, que é uma estratégia que vem tudo de novo para chegar o gás até lá, ou elétrico, que também tem que fazer todo um sistema altamente complexo para poder garantir a energia vai de conta que ele falou. elétrica. Miguel, aí tá a explicação. Agora Isso você aí. pode explicar assim, tá Não, vendo? e eu tô Porque mostrando engenharia. uma coisa básica, que é tomar um banho. Bernardo, fala pros seus seguidores, ó, escutaram o que o Viu? Miguel falou. A resposta Pra tá quem aí, ó. ficou na dúvida, essa é a resposta. Não, e isso, gente, são milhares de profissionais que dedicaram as suas vidas num histórico para deixar um legado para que isso continue funcionando. Esse sistema de água que eu estou falando que existe aqui, que é o sistema Guandu, ele é da década de 50. Ele foi criado e concepcionado por engenheiros numa época que não existia a calculadora. Ele fazia em régua de cálculo. O desenho era feito à mão no nanquim. Imagina, era outra realidade. Eram, cara, pessoas que levavam uma vida dedicada a coisas que hoje, infelizmente, assim, parece simples porque o cara faz uma pergunta na IA e sai a resposta automática. Só que os novos profissionais, muitas vezes, não sabem nem aferir se a resposta ela Não sabe. faz sentido ou não faz sentido, o que é um risco gigantesco. Porque se você comete um erro na engenharia, você mata no atacado. Sim. Eu vi isso sobre o médico e o engenheiro. O médico matando uma pessoa só, já o engenheiro
Pode matar no atacado. E a negligência do setor de engenharia sobre o risco associado, muitas vezes não é identificada e caracterizada de forma tão clara. Então, vou dar um exemplo. E por isso é tão importante a fiscalização do CREA no exercício ilegal da profissão. Por isso que é tão fundamental a gente estar com uma ação efetiva de fiscalização para dar segurança à sociedade, para que não tenha ali pessoas curiosas, né, vamos dizer assim, exercendo a profissão de engenharia, botando em risco as pessoas. Então, vou pegar no caso da parte médica. Todo hospital acaba tendo um sistema de climatização, né, que são os ar-condicionados. Só que um dos maiores fatores que podem levar um paciente a óbito é o que eles chamam de infecção hospitalar. E por quê? Está ali vulnerável, está com um corpo mais sensível em virtude de muitas vezes de intervenção, alguma intervenção médica, ou a condição ali da doença e tudo mais. E aí qualquer organismo oportunista pode ocupar no corpo. E uma das principais formas desse organismo oportunista ir ao corpo do paciente doente, né, é através do ar. Por isso, o sistema de climatização ele tem que ter várias regras, várias normas, inclusive relacionadas à manutenção dele, troca de filtro EPA, pressão positiva, forma do projeto e tudo mais. A falta da manutenção ou a falha do projeto de ampliação ou de intervenção nesses hospitais, nessas clínicas, levam a óbito diversos pacientes que depois as pessoas não sabem explicar direito o que aconteceu. E a mudança disso é através do quê? Uma fiscalização assertiva da empresa que está fazendo a manutenção, que está fazendo a operação. Então, a gente precisa ter, né, uma base de dados muito mais organizada, e é isso que a gente propôs dentro do CREA e vem mudando, né, trazendo o CREA finalmente para o século XXI. Né, importantíssimo. Para que a gente consiga, enfim, chegar numa fiscalização inteligente que traga esse tipo de resultado, melhorando não só o mercado para a gente, com certeza, porque isso vai acabar gerando emprego, não tenha dúvida. Na hora que eu começar a rodar esse sistema e cruzar esses dados, não vai ter um hospital que vai ficar sem ter a contratação de uma empresa certificada. Para climatização hospitalar. Que siga a normatização. Né? Porque se ficar também, meu amigo, é denúncia em cima, é imprensa, é ação civil pública, se necessário for, não vai para a porta do hospital, gera o auê do cacete. E é isso que a gente tem que começar a reverter de cenário. A engenharia sempre se acanhou. A gente sempre achou que bastava a gente saber fazer planilha de Excel. E não se posicionar. Entendeu? E não é suficiente. E a gente não pode achar que a gente tem que resolver só o nosso problema da individualidade, porque se a gente começar a ter essa posição, o que acontece é o seguinte, aquilo vai piorando, aquela poema do roubaram uma rosa, não sei o quê, sabe como é? E o cenário no final é o que a gente tem hoje. Né? Que é um cenário onde o recém-formado em engenharia muitas vezes prefere fazer Uber, porque ele consegue uma remuneração melhor fazendo Uber do que trabalhando como engenheiro, que é um absurdo. Né? Eu fico triste, porque uma das principais pautas quando eu vou conversar com os profissionais é a questão do piso salarial. Eu entendo, claro que eu entendo. Pô, o cara tá ali, desesperado, ele quer melhorar a remuneração dele. Só que acaba acontecendo que o piso se transforma no teto. E aí é desesperador, porque qual é a perspectiva de crescimento profissional que a gente tem em cima disso? Acaba ficando baixíssimo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que reverter esse cenário. Enquanto o setor da advocacia briga, por exemplo, no serviço público, para romper o teto do funcionalismo público, que passa de R$55 mil. A gente quer tentar garantir um piso. Então, hoje em dia tem muita gente lá na própria faculdade, na UFRJ, que reclama que se forma e ao invés de ser contratado como engenheiro, tem sido contratado como analista. Essa é uma briga que... Esse é um projeto de lei que a gente está lutando, né, para reverter. E assim, por que isso acontece? Não é porque ninguém o empresário é um cara malvado, burguês. Não, cara, é porque os serviços de engenharia estão desvalorizados. Sim. E aí isso dá um reflexo em cadeia, em todo o segmento. Então, você pode até ter um empresário lá, burguês, aquela coisa toda, mas em linhas gerais é uma área, você vê, né? Um engenheiro, para conseguir ganhar ali R$100 a hora pelo seu trabalho, rapaz, é complexo cobrar R$100 a hora hoje.
R$100. Na verdade, a gente vai fazer um orçamento, a gente já fica... R$150. orçamento já fica... Você que está no mercado aí, você sabe do É. que eu estou falando. Difícil você conseguir cobrar isso de um cliente hoje em dia, né? Se você colocar aí o valor de R$100 a hora, no mês, você tem em torno aí de 168 horas úteis, tá? Então, você vai ter aí um salário de custo, uma cobrança no valor de R$16.800. Quando você tira, né, impostos, encargos, não sei o quê, né, já ficou abaixo do piso, Sim. né? Então, você pegar o boletim EMOP, né, que é a empresa de obras públicas, pegar o da prefeitura, O SO. SO, tá por aí o valor do HH. E isso porque subiu, porque o Wanderson, eu tive logo quando eu assumi a presidência do CREA, eu falei, Wanderson, não dá, era R$80 a hora. Eu falei, não dá para cobrar R$80. Quem vai contratar engenheiro? Porra, as contas não fecham. Eles aumentaram bem, mas pô, ainda é estrangulado. É. Então, por quê? Porque são anos de desvalorização. E aí você começa um processo de reversão. Agora, isso eu consegui porque eu já conhecia o secretário de obras da prefeitura há muito tempo. E eu tive a oportunidade de levar essa pauta. Não foi por representatividade da categoria. Que isso a gente precisa reverter. Uhum. Sim. Eu fui eleito mais votado com 3.643 votos. Num total de quase 80 mil potenciais votantes. Isso não dá nem 5%. É uma vergonha. Pô, eu fui o mais votado. Isso porque dobrou a votação em relação à eleição anterior. Porque na eleição anterior não tinha votado nem 5%. Na minha votou 12%. E a gente espera que a gente dobre de novo nessa eleição. Deixa eu te falar um negócio. A gente tem o nosso amigo engenheiro civil ali, advogado, engenheiro de segurança do trabalho, um monte de coisa. O Renato Amaral quer fazer uma pergunta. Fala, aí Renato. No microfone. Oi, Miguel. É um prazer ter você aqui. E admiro o teu trabalho que tem feito no CREA. Obrigado. Uma coisa que vocês estavam falando aqui, que é a questão do desinteresse pela engenharia. Sim. Eu acredito muito, eu sou advogado também, eu sou advogado e engenheiro civil. E minha primeira profissão é advogado. E eu vejo no direito, a OAB sempre incentivou muito o advogado. Eu via um CREA muito obsoleto. Um CREA que afastava o profissional e desincentivava claramente o estudante. A OAB, anos e anos, já tinha uma carteira digital, tinha concursos, quer dizer, aqui, estou formado vai fazer 6 anos. Eu procurava congressos, procurava eventos, não tinha informações, não tinha participação do CREA na vida do profissional. A única coisa que o CREA fazia era fiscalizar e cobrar a anuidade. E multar, né? E multar. Porque nem fiscalizar, ele fiscalizava direito. Ele multava. Quando ele pegava, já pegava multando, né? E uma coisa que tem feito diferente é exatamente isso. Tem sido orientativo, né? A gente mudou isso radicalmente. Inclusive, isso, se a pessoa não concorda comigo, não vota em mim, então, brother. Porque eu acho que a ação da fiscalização, ela tem que ser sempre orientativa inicialmente. Ela tem que partir do pressuposto que o profissional é correto, quer acertar, que está no dia a dia dele ali de trabalho. E, meu irmão, é impossível você conhecer 100% das resoluções do sistema Confea-CREA sobre as novas interpretações que ele tem. Que mudam até, às vezes, de um estado para outro. Sim. Então, assim, o fiscal, ele sempre tem que fazer a ação de forma inicial, partindo do pressuposto que o profissional está fazendo por desconhecimento. E informar, notificar e tal, óbvio. Óbvio que tem alguma galera que força e tenta, né, romper... É reincidente, pô, eu já te notifiquei 3 vezes e até hoje você não conseguiu aprender que precisa seguir aqui essas regras. Então, assim, aí é o que acaba virando multa. Então, quando a gente assumiu, o CREA fazia em torno de 20 mil ações de fiscalização ano, um pouquinho menos, e 1/3 daquilo virava multa das ações de fiscalização. Hoje, nós fazemos mais de 40 mil fiscalizações ano,
né? Em 2025 fechou com mais de 40 mil ações de fiscalização e caiu para 1/10. Caiu para 10% só aquilo que se torna multa. Isso é uma filosofia. Quer dizer, você aumentou a fiscalização e ainda assim diminuiu Reduzimos por as quê? multas. Porque a gente melhorou a inteligência das ações de fiscalização, né? E fica muito mais simples a operação, porque aquilo não vira um processo gigantesco interno no CREA. Porque tudo que vira multa acaba virando um grande processo interno. Aí fala assim, mas vai baixar a arrecadação do CREA. Eu falo assim, amigo, olha só, esquece. Multa não é arrecadação, não. A multa é a última instância que a gente tem no nosso poder ali de polícia para poder corrigir uma ação incorreta que pode estar colocando em risco a sociedade ou realmente prejudicando o nosso setor profissional. Então, a multa é um instrumento que não tem que ser com foco de arrecadação. E assim, é algo que se a gente pudesse devolver automaticamente aos profissionais, a gente devolvia. Então, os profissionais corretos, né? Os que não infringem, né, as regras. E isso tem sido a filosofia da gestão, uma filosofia de uma gestão sempre querendo devolver. Por isso que a gente cria, por exemplo, o evento do CREA aqui, que reuniu, né, em 2 edições mais de 10 mil participantes, mais de 1.000 estudantes de engenharia, levando empresas, instituições de ensino, entidades, grandes palestrantes, capacitação, né, acontecendo durante o evento. E a gente tem um programa de capacitação Progredir, que em 2 anos capacitou mais de 6 mil profissionais. Foram mais de 6 mil profissionais capacitados pelo Progredir. Então, assim, a gente vem trazendo estratégias de realmente um resgate do conselho. É claro que você não muda um conselho de 90 anos em 2, né? A gente inicia um processo e exatamente porque a gente enxerga que a gente precisa avançar mais esse processo iniciado de mudança de inflexão do cenário do conselho, que eu topei o desafio de ser candidato aí à reeleição, né? Porque é duro também, assim, é um cargo honorífico, é um cargo que só é possível ser porque eu sou servidor público, então eu estou licenciado das minhas funções de professor e de engenheiro da Fiocruz para ficar à disposição do CREA, porque o grau de demanda de serviço é, assim, hercúleo, né? É difícil até você definir o que é prioritário, porque acaba que tudo é sempre ali. Tudo, né? Vira prioridade. Importante, urgente e tal. Eu até dei uma palestra no Rio Innovation Week. Foi interessante, porque eu fui convidado para dar várias palestras no Rio Innovation Week. E aí, eu tudo queria que eu falasse de engenharia e de conselho e tal, ou de saneamento, que é a minha especialidade. Eu falei assim, aí teve uma que foi do governo federal, do IGOV, e aí eu falei assim, posso propor um outro tema do que eu faço sobre conselho profissional? Aí eles ficaram meio assim, e falaram assim, depende, o que você gostaria de falar? Eu falei assim, cara, sabe o que eu mais faço à frente do conselho? Aí eu falei, o quê? Tomo decisões. Eu tenho que fazer uma lógica do que é importante, né, num eixo que está pegando fogo, o que é urgente, o que é relevante, e em cima disso como é que eu presto atenção, como é que eu tomo decisão. 95% do meu tempo dentro do CREA é tomando decisão. E é exaustivo tomar decisão. É tão exaustivo que vários funcionários que trabalham comigo, eles delegam a decisão para mim. Eles montam e não decidem. O que também é ruim, porque centraliza demais. E isso também é outra coisa, que é uma outra discussão. Como é que você lidera sem centralizar, que é uma coisa difícil também. Né? Então, aí é um processo que você tem que entender que vão acontecer falhas. Na hora que você lidera sem centralizar, você tem que lidar com os problemas, porque eles vão acontecer. Sim. Não tem como não acontecer. Mesmo quando você centraliza, acontece, mas quando você centraliza, acontece, você está na gestão disso. No outro, você não está. Você está, tipo, sentado no avião com outro comandante, parceiro. Se der rolo, deu rolo. E aí, o que você faz? Né? Então, é um desapego. Mas o ponto principal sobre essa questão da liderança, né, e de como tomar a decisão, é que eu fiz essa proposta, foi aceito lá do Innovation Week, que ficou lotado, cara. Eram aquelas palestras mudas. Sim. Ficou um monte de gente em fora, tentando ouvir o que eu estava falando.
Isso E só para falar perfeccionou. sobre... É bom essa fala sobre tomada de decisão. Sobre tomar de decisão. Porque mostra a importância de você tomar uma decisão. O quanto que você impacta, né? Na Mas vida de milhares, na vida Você dos toma a decisão profissionais. tudo, desde o momento que você acorda, se você vai, que roupa você vai colocar. É verdade, é Se verdade. você veste, se você calça primeiro o sapato do pé direito ou do pé esquerdo, até que mulher você vai casar, Sim. né? Que acredite, é uma decisão importante, né? Ou a mulher tomar o esposo que vai casar, enfim. Eu mostro todo esse processo de decisão, desde os inconscientes aos conscientes, né? E aí eu vou mostrando como isso é uma metodologia, no final das contas, e quanto a gente deve evitar tomar essas decisões só calcadas no subconsciente, quanto a gente tem que trazer para a racionalidade qual a estratégia para melhorar as possibilidades de você tomar uma boa decisão, porque nem sempre você consegue controlar todas as variáveis. Isso também é do processo da tomada de decisão. Você nem sempre é um xadrez, né? O xadrez tem todas as peças, você está enxergando todas elas, você sabe que como é que você pode mexer, você vê os seus movimentos, você vê os movimentos do seu adversário. Vamos dizer assim, a vida não é um xadrez. Caraca, semana São peças passada- invisíveis, né? É um jogo meio que de pôquer, tá entendendo? a gente que Você não gosta sabe se o muito outro de lado tá exato. blefando, Exatamente. tu não sabe que carta ele tem, tu não sabe quais próximas cartas que E a vão gente que abrir. gosta muito de exato não No consegue, né? máximo tá vendo as suas cartas, entendeu? Então, assim, você vai tomar decisões baseadas melhores que você pode fazer com aquilo de informação que você tem. Tem, irmão. E com a capacidade que você tem. O resto tem uma aleatoriedade, tem as tomadas de decisão dos outros, que você não tem como controlar. Então, é muito mais próximo do pôquer do que do xadrez, entendeu? E tanto é que um dos cases que eu mostro é tomada de decisão sobre jogador de pôquer, né? Eu adoro, né? Eu adoro jogos em linhas gerais, tabuleiros, videogames. Eu tenho um fascínio por jogos e sou um apaixonado pelo jogo de pôquer, né? Mas, assim, em linhas gerais, a tomada de decisão é isso, né? O que é uma tomada de decisão que eu tenho uma expectativa positiva de que vai alcançar aquele resultado. E você tomando várias decisões ao longo do dia nessa direção, acertando mais do que errando, no final você acaba tendo uma jornada de sucesso, né? Seja profissional, seja pessoal, seja até de saúde. Bernardo queria falar alguma coisa agora do... Não, sobre isso de tomar de decisão. Semana passada eu li um livro sobre isso, de tomar de decisão. Eu achei engraçado. É um processo que cada vez se torna mais necessário, ainda mais conforme você vai avançando com as IAs, né? Porque antigamente o valor técnico da pessoa estava ligado ao conhecimento que ela tinha, né? Então, tanto é que os mais sêniores, quanto mais sênior era, mais valorizado era. Por quê? Porque ele ia acumulando, o cara ia guardando os livros. Então, você entrava no escritório de um engenheiro, ele tinha ali uma estante cheia de livros de consulta, onde ele pegava e sabia onde estava tudo marcado e tal. Eu falo porque meu pai é engenheiro e é assim o escritório Então, dele. nós chegamos Fala agora... essa Foi bom você ter Falando falado do seu isso. pai, vamos tentar entrar no bloco 1? Isso, o que acontece? rapaz, É que eu a tô conversa no aqui bloco é realmente Vamos assim... entrar no bloco 1 agora, mas a gente gosta assim mesmo, por isso que tá um prazer aqui. A gente gosta de ser bem diversificado, né, Cleito? A gente... Não, tá maravilhoso. espontâneo. Já quebrei o roteiro. Não tem isso não. É exatamente isso. Nós estamos aqui o seguinte, dessa vez a gente se planejou. Então tá bom. A gente Aí. dividiu em Isso alguns é engenharia, blocos. pô. O cara vem projetado. Não dá porque... Aí vem eu esculhando tudo. Aí sou presidente do CREA, pô, licenciado, né? Senão daqui a pouco me botam de novo aí, discutindo O isso. que acontece? Foi até bom você falou do seu pai, a gente tinha uma pergunta exatamente para falar sobre a sua origem e o legado familiar, porque foi até bom você falou desde o início a questão de se falar de engenharia dentro das escolas, também atingir como é o mercado de trabalho para os alunos já na faculdade, mas naquela época, lá atrás, as pessoas, como o Bernardo falou, muita gente não sabia o que era engenharia, do que ela tratava. Então, como é que foi para você? A gente sabe, né, nas conversas que seu pai é engenheiro, e aí isso ajudou muito, principalmente para escolher o caminho da engenharia civil? Eu cresci dentro do ambiente de engenharia, porque eu sou filho de engenheiro, sobrinho de engenheiro. Meu irmão também, depois de mais novo, virou engenheiro. E não podia fugir. A gente cresce num ambiente muito, né? Tem foto minha visitando obra de estação de tratamento de água com 6 anos de idade. Então, a engenharia está muito ligada até à minha intuição.
E eu sempre tive facilidade muito forte com as disciplinas de exatas, principalmente matemática e física. Eu virei professor de matemática com 17 anos. Dava aula para os meus colegas de turma do 3º ano. E me formo e começo a dar aula de matemática e física particular e num curso pré-vestibular comunitário que tinha lá no meu ex-colégio, no Santo Inácio. Então, dava aula à noite para... o Santo Inácio à noite ele funciona numa alfabetização e formação de ensino médio para adultos, né, que não tiveram oportunidade de concluir. É o IJA, né? Oi? IJA, o nome? Não, chama Investe, o curso que eu dava aula. À noite ele faz essa capacitação dos adultos e depois aqueles que tinham interesse em fazer vestibular não tinham um preparatório para vestibular. E aí ex-alunos organizaram um curso para vestibular chamado Investe, que eu dei aula durante 6 anos. Os ex-alunos mesmo que os se ex-alunos organizaram. do Santo Inácio, do ensino do ensino pela manhã e tarde, porque à noite é gratuito. E aí, hoje é tão interessante que o Invest ele é tocado pelos ex-alunos do Invest mesmo. Não mais pelos ex-alunos do Santo Inácio, essencialmente. Porque foi formando, o pessoal foi entrando na faculdade, fez mestrado, fez doutorado, se organizou profissionalmente e voltou para devolver ao Invest aquilo que o Invest deu a eles. É um projeto lindo, né? É muito bonito mesmo. Eu tive a oportunidade de ficar 6 anos na aula e foi muito importante porque eu era extremamente tímido. Muito tímido. E me colocar naquela situação de dar aula, se expor, né, perante uma turma e tal, foi quebrando barreiras da minha timidez. E hoje eu descobri depois que eu era extrovertido, né? Que a timidez e a extroversão não são opostos. Você tem pessoas que têm a personalidade extrovertida e pessoas que têm a personalidade introvertida. Isso tem a ver com como você recarrega a sua energia. Eu, por exemplo, se eu for para um ambiente com muitas pessoas para falar em público e tal, eu não saio exausto, eu saio carregado. Até que eu cheguei aqui cansado, sentei com vocês aqui, pela minha extroversão, a minha energia subiu. O introvertido, ele vai entrar aqui, vai sair daqui exausto, porque isso suga a energia dele. A timidez é um defeito. A timidez é o seu medo. Tem a ver com medo. E aí a timidez tem que ser combatida. A extroversão, ela é da personalidade, é saber usar isso, né? Então, com uma pessoa introvertida, ela sabe que quando ela vai para um ambiente que ela precisa se expor, ela precisa se recarregar de energia, porque aquilo vai sugar a energia dela. Já o extrovertido não, ele precisa ir de vez em quando para um ambiente que se expõe para se recarregar. Precisa sair, precisa, né, colocar esse tipo de situação. Então, eu era muito tímido, corrigi isso, e fiquei muito em dúvida entre fazer engenharia ou virar professor de matemática, porque eu me apaixonei por dar aula. E aí uma influência muito forte do meu pai me fez ir fazer o curso de engenharia e depois fazer civil e fazer o FRJ, que foi onde ele estudou, né? Eu cheguei quase a abandonar a engenharia para virar professor de matemática, mas você vê como é que a vida é, né? Hoje eu sou professor também do curso de engenharia civil do Cefet. Caminhou junto, né? E é onde eu me realizo, dando aula e tal. É possível você adequar as coisas. Por exemplo, eu tenho uma personalidade muito ligada à criatividade. E na engenharia civil, principalmente, isso não é muito relacionado. A engenharia civil é extremamente conservadora. Eu acho engraçado que às vezes você fala assim sobre nova técnica construtiva. E a porcaria da nova técnica tem 20 anos, 30 anos. Eu falo, que porcaria de novo é esse, cara? Onde está o novo? Onde está o novo nessa discussão? E isso é muito comum na engenharia civil. Nós somos difíceis para leva aceitar. muito, porque os impactos são muito grandes. Tem a ver com a relação de tomada de decisão. Veja bem, um erro na engenharia civil, o impacto é muito significativo. Não dá para você usar tanto, não dá para você inovar. Tem que ser muito testado antes de se inovar. Então tem uma lógica. Só que a minha personalidade ela é mais ligada à coisa da inovação e tal. E aí foi bacana, porque esse lado representativo que eu acabei me envolvendo desde muito novo, como presidente do centro acadêmico, me permite, né, exercitar esse meu lado mais disruptivo, mais inovador, mais buscando novas ações, rompendo fronteiras.
Coisa que muitas vezes a construção civil não tem, a engenharia civil, a construção civil e a infraestrutura não tem tanto, né? E eu acho que isso é a vida profissional também, né? Você encontrando dentro de como é, se entendendo primeiro, entendendo qual é o rumo que tu quer traçar, e aí, em cima disso, ir tomando decisões que vão te aproximando sobre qual é a sua essência e para onde você quer ir. Quanto mais cedo você entende isso, melhor você vai definindo quais são as diretrizes da sua vida. Não, e aí, agora a gente passando aqui, porque o nosso quadro 2 aqui foi aonde você viu a questão do saneamento. Quando que foi que você teve esse grande desafio urbano? Porque a gente sabe que o saneamento, principalmente se tratando de Rio de Janeiro, é um grande desafio urbano. Aí foi muita influência do meu pai mesmo, né? Porque eu, na engenharia civil, quando eu fazia engenharia civil, eu quase virei calculista estrutural, pela minha aptidão e facilidade com matemática. Porque a parte de estruturas, né? Sim. Ela é muita matemática. E aí eu comecei a derivar para a matemática dentro das estruturas. Fui ser monitor de resistência dos materiais, na parte de análise estrutural, né? Ó, ele vai ser monitor também, ó. Tá Salve, pegando isso, essa ideia, é ó. pesado. Olha lá, Sabe, professor é. Antonini. Professor Antonini era o professor Pega os mais insights aí, ó. difícil do curso de engenharia civil. Se aposentou agora, mas eu fui monitor dele. Era uma loucura completa, né? Mas eu fui ser monitor do Antonini. Porque eu gostava muito daquela coisa, das análises de cortante, momento vetor e uma porrada de equação e tal, e fazer os gráficos. Eu achava aquilo lindo. Eu achava aquilo lindo. Eu olhava aquilo e achava aquilo lindo, né? E aí realmente o meu pai, que é do setor privado, é empresário, aí ele falou, não, filho, eu preciso que você me ajude, que você venha para cá. E eu fui trabalhar com meu pai e acabei derivando para o setor de saneamento, que eu gostei também muito, porque eu conseguia ver muito mais até praticamente como aquilo se aplicava. E aí eu fui me encantando por a parte do saneamento que também tinha muita matemática, que é a hidráulica. A hidráulica tem muita matemática também. E aí a modelagem hidráulica, os métodos numéricos e tal, a análise computacional do modelo hidráulico. Aí eu fui indo para uma outra direção de interesse, né? E trabalhei muito tempo na iniciativa privada até me formar com meu pai, que foi o meu grande, vamos dizer assim, mentor da minha formação profissional, mas era muito difícil eu me relacionar com o meu pai, que é um engenheiro super bem sucedido, referência no setor nacionalmente, né? E eu jovem entrando com essa cabeça mais disruptiva, era muito complicado a relação. Chegou a um ponto que eu e meu pai paramos de nos falar. Mais questões de inovação também, coisas, novidades, Em métodos tudo, construtivos. Em tudo. Em como lidar entre um pai e um filho. Que aí confundia a coisa da relação pessoal com a profissional e tal. Então foi muito difícil para mim o início profissional. Engordei pra caramba por causa daquilo, daquela relação e tal. E aí, quando eu me formo, abre concurso para a SEDAI, que era a maior, vamos dizer assim, a maior empresa da área de saneamento daqui do estado do Rio de Janeiro. É o grande contratante, abre concurso, não abria concurso há, sei lá, 15 anos, não lembro agora quanto tempo não tinha. Eu faço concurso e passo em segundo lugar, na verdade, empatado com o primeiro. E vou para a SEDAI. E aí abandono, assim, a empresa, saio, não sei o quê, aí, puta drama familiar, né? Aí, sai de casa, né? Na época eu ainda tava morando com meu pai, sai de casa, aí vou tentar caçar um imóvel para alugar, e aí é uma época que estava hiperinflacionado os aluguéis e não consegue achar imóvel, aí fui morar com a minha mãe até achar um apartamento, um baita rolo do caramba, né? Mas vou trabalhar na SEDAI 5 anos e meio como projetista, foi uma experiência incrível, assim, também para mim. Eu sou nascido e criado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, então imagina o que são essas disrupções, né, para mim. Primeiro, estudar na FRJ, que já é uma disrupção inicial.
E aí, de repente, eu viro projetista da SEDAI. Cara, projetista da SEDAI de água é o cara que vai subir as favelas, porque os reservatórios ficam no topo do morro. E no topo do morro é o lugar mais perigoso que você tem. Não, e né? mais pobre, né? Quanto mais você sobe... Mais pobre, mais perigoso. E é periferia, então eu conheço do que de Caxias de cabo a rabo. Como é que funciona. Conhecendo mais que a Zona Sul. Muito mais. Eu conheço profundamente como funciona Caxias, como funciona Nova Iguaçu, como funciona Mesquita. Então, assim, eu fui conhecendo a Baixada Fluminense, porque é onde você tem mais problema de abastecimento de água. Do outro lado, São Gonçalo. Então, assim, eu fui entendendo como eram os problemas urbanos da nossa cidade através da SEDAI. Tanto é que eu tomo uma decisão depois, quando eu saio da SEDAI e passo no concurso para a Fiocruz, e viro engenheiro da Fiocruz, fazer um mestrado em engenharia urbana. Por quê? Na minha cabeça, eu que tive meu curso de graduação e depois de mestrado e pós-graduação bancado pelo serviço público, né? Pelo dinheiro público, e minha profissão é bancada pelo dinheiro público também, cara, tem que retribuir de alguma forma. Deixa eu estudar alguma coisa que eu possa devolver um pouco. E aí eu vou estudar uma solução inovadora para resolver o problema de abastecimento de água do lado leste da Baía de Guanabara, lá do lado de Niterói, São Gonçalo, Maricá, e que diminua, né, a dependência da população que vive em torno da Baía de Guanabara só do sistema Guandu, porque se der um problema no Guandu, ferrou, cara. São 9 milhões de pessoas sem água. Então, dá pra fazer uma redundância. E eu estudo uma solução de uma nova transposição do Paraíba do Sul, descendo, né, ali da altura de Sapucaia, chegando no Guapiaçu, que é ali na altura de Tanguá, reforçando o abastecimento hoje do sistema Eminano Laranjal, que é daquele lado, o sistema adutor, podendo fechar um anel, abastecendo toda a região metropolitana do Rio, que tem 12 milhões de pessoas. Então, é uma proposta disruptiva, como foi feita em 1950 pelos engenheiros que criaram o Guandu, que eu estava brincando aqui sobre o processo da água. Então, assim, ali eu me completo como profissional também, indo para uma área de pesquisa, indo para uma área onde eu acho que eu estou inovando, que eu estou trazendo uma coisa... Tomei muita pancada desse tema, tomo até hoje, quando eu vou para discussão técnica e tal... E isso também me fortalece, porque eu acho que tem algumas discussões que são covardes, né? Que o cara é covarde intelectualmente, que ele não está preocupado com em a engenharia fazer, em si, com a população. É só a retórica. E tem umas que não, tem umas que são muito interessantes mesmo, que traz você para reflexão, para aprofundar e pensar os desafios e as dificuldades, né, o custo financeiro, também que você tem que fazer uma análise técnica financeira, ambiental. Então, são processos, e talvez ali eu tenha plantado uma semente no meu mestrado que daqui a 20 anos, não sei, pode ser a grande solução de engenharia que seja incorporada para o nosso estado. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, isso é muito ruim, né? As tomadas de decisões elas são feitas normalmente através de crise. Tem que acontecer uma crise para o pessoal fazer uma intervenção. Isso é péssimo, porque sai tudo mais caro, a população sofre e tudo mais. Então, se acontecer uma crise hídrica, que está assim, com a tendência dos eventos climáticos extremos e tudo mais, acentuando e tudo mais, tem uma seca forte aí, pode ser que acabe tendo uma necessidade de uma intervenção como essa. Você falou sobre crise e me fez lembrar da pandemia. Você liderou um projeto na época da pandemia? Foi. Ali foi interessante, né? Porque eu falei dessa minha parte de representatividade, que eu descubro na universidade através de uma manifestação para a segurança no campus, porque quando eu sou aluno da UFRJ, vem uma onda de sequestro relâmpago. Você não viu ali isso no agora, fundão? não? Não, hoje em dia tá cheio de segurança. Então tá seguro hoje. Hoje em dia tá cheio de segurança. Que bom, amém. Hoje o CT tem 5 viaturas. Em grande parte, você agradece a Vocês nossa lutavam- galera de vocês lutavam- 2004. vocês lutavam lá Você tem atrás, uma né? noção, em 2004, quando teve esse problema, na minha turma, 5 alunos sofreram sequestro relâmpago em 15 dias. Que isso? Gente, Saindo sequestro sem- relâmpago, Que foi era, moda, era né? a época do sequestro relâmpago. Parava você, não sei o quê, ia na caixa do banco, sacava um dinheiro e Isso saía. 2004. O reitor sofreu sequestro relâmpago dentro do fundão. O reitor. Pô, então era O rotina. ex-professor Aloysio, era. E aí surge um movimento espontâneo, liderado
principalmente pelas meninas da minha turma, que morriam de medo, que andavam todas juntas, queriam sair mais cedo da aula, um rolo do cacete, que resulta numa grande manifestação pedindo segurança no campus, porque na época o território da UFRJ é um território federal. E aí tinha um negócio de que a polícia militar não podia entrar no território federal. Desde a época lá da questão do regime militar, não sei o que e tal. E aquilo ali era um absurdo, porque virava uma terra de ninguém, entendeu? E aí a gente faz uma manifestação e as meninas tímidas precisavam de alguém que falasse em nome dos organizadores, porque o negócio foi crescendo, foi ganhando... A gente saiu no Fantástico. Naquela época, sair no Fantástico. Não que hoje não seja, mas na época era, meu irmão. Tinha rede social, todo mundo esperava. Era o início do Orkut, pô. Estamos falando do início do Orkut. Internet de escada, esquece. Smartphone, esquece. Não existia. Não era nascido, não. Não era, 2004 você não era nascido? Não, sou 06. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Então escuta isso. Porra, acabei de me sentir velho agora, cara. E olha que eu sou presidente do cara, é mais novo, imagina. Novo. Mas aí, Bernardo, 2004, você nem era sonho ainda dos seus pais, né? A gente tava ali, cara, sofrendo esse processo. E aí, naquela coisa de quem é que fala, como eu era professor, e eu já, nos trabalhos de grupo da faculdade, eu já ficava confortável de falar, a pessoa achava que eu falava bem. Pô, Miguel, você é o que melhor fala aqui da gente, fala por nós. E aí vou eu, a gente arruma, sei lá, como surge um megafone. Aparece um megafone. Turma de engenharia. A gente organiza o negócio da manifestação. Da manifestação, que teria ali, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, manda fazer uma camiseta, escrito todos pela segurança, não sei o que lá e tal. Rapaz, a gente começa a andar, o negócio sai no jornal, sai notinha, não sei o que, vai ganhando uma adesão. Rapaz, a gente foi andando em direção à reitoria, foi juntando gente. Quando chegou na reitoria, tinha mais de 3 mil pessoas. Que isso? Tô te falando, muita gente. Aí tinha cartaz, a pessoa ia fazendo cartaz na hora, papel, não sei o que e tal. Eu entro na reitoria, a gente invade a reitoria. Entra na reitoria, quando eu entro na reitoria, chega o pessoal do Cidade Alerta. Vocês vão lembrar do Wagner Monte. Escracha. Você não sabe. Ele não sabe, não. Tu não sabe, não. Dá um Google lá. O cara era deputado estadual e apresentador do principal programa policial. Tipo Datena, assim, sabe? Acho que ele deve conhecer através dos filmes. Não, mas ele deve conhecer através de alguns filmes mas o Cidade Alerta, quem fazem... começa é ele, né? E aí vem um cara com uma câmera, uma baita luz na minha cara, bota um fone de ouvido no meu ouvido. Vai falar com o Wagner. Fala assim, estamos aqui ao vivo com o Wagner Monte, você que é o organizador da manifestação, líder dos estudantes revoltados com problema de segurança, entra no link com o Wagner Monte. Eu falo, caraca, brother, tá bom. Aí bota aquele negócio, câmera na minha cara. Como é que é o seu nome, meu jovem? Miguel, você consegue me ouvir bem? Sim. Vamos colocar aqui agora no link também o nosso secretário de Segurança do Estado. Caraca! Garotinho! Garotinho, era o governo Rosinha. Garotinho, secretário de Segurança. Entra o garotinho e aí começa uma telinha. Eu falando com o Wagner Monte, vendo, tipo uma televisãozinha, eu vendo o Wagner Monte, o garotinho e eu aparecendo e começa uma discussão. Porque é um absurdo que não entra, não sei o que, papapá. Aí o garotinho chega e fala assim, ali ao vivo. Nós vamos fazer um batalhão da PM na Maré, em frente ao FRJ, para resolver esse problema. E meio que, então, a gente vai cobrar de você, Wagner Monte, e aí encerra o negócio. Rapaz, não é que o cara fez o batalhão da PM, que fica ali na frente do outro lado? Que fica... Aquele batalhão da PM, quando você sai pela linha vermelha da Maré, se tu prestar atenção, quando você sai da linha vermelha em direção à Zona Sul, tem um batalhão da PM ali. Isso. É disso aí, dessa manifestação. Caramba. Então você vê como as coisas mudam pelo engajamento. Tomada de decisão, isso aí. Ali eu entendo o poder da mobilização, da representatividade. Resolve o problema. Os caras foram presos. A gangue que era especializada...
Acabou com o problema de sequestro relâmpago. Passou a ter policiamento dentro da UFRJ, porque a UFRJ teve que se entender com o governo do estado de alguma forma. E não ajudou só ali, botou essa Ajudou causa todo em, mundo. Cara, em evidência. São 100 mil, Botou essa causa em são evidência. 100 mil pessoas que frequentam a Ilha do Fundão. É muita E gente. aí eu viro para representante estudantil, vou virar presidente de centro acadêmico, depois coordenador do DCE. E aí, quando eu sou coordenador do DCE, eu sou representante estudantil no Conselho Universitário, que é o centro, que é vamos dizer, o órgão colegiado, tomador de decisão dentro da universidade. O reitor, ele tem que seguir aquilo que o Conselho Universitário define. Uhum. E os estudantes têm direito a um representante, que vem pelo DCE. E eu era esse representante. E aí, sou do Conselho Universitário. E eu odiava ir para aquele negócio, eu achava um porre, eu nunca ia, sempre botava o meu suplente, que era o Gasparzinho da contabilidade. E aí um dia o Gasparzinho fala assim, pô, Miguel, não posso ir, não sei o quê, tu pode ir no meu lugar e tal. Eu ia pouquíssimo naquilo. E aí eu vou. E estava tendo uma discussão sobre a expansão do campo de pesquisa da Petrobras, do SEMPS. O SEMPS tinha um espaço, ia dobrar o espaço dele. Agora dos dois lados, né? Dos dois lados, quando ia para o segundo lado. Uhum. E aí, as contrapartidas que a Petrobras ia dar para o UFRJ em virtude de ocupar aquele novo espaço. E aí ficava lá, não, tem que asfaltar a estrada, que as ruas estão ruins, não sei o quê, plantar não sei quantas mudas. E aí eu peço a palavra e falo, olha só, a Petrobras, o transporte dela é por ônibus. A chegada ainda é um pouco difusa. Mas a saída saem todos os ônibus ao mesmo tempo. E é horrível a saída. Era uma saída que tinha pelo hospital. Uhum. Engarrafava tudo quando saía todos os ônibus. Ou você saía antes dos ônibus da Petrobras, ou tu tinha que esperar 1 hora para sair depois dos ônibus da Petrobras. Aquilo era horrível, horrível mesmo. Falei assim, pô, a entrada para o Fundão só tinha uma pontezinha, muito mal feita, diga-se de passagem, pela linha vermelha, de acesso. Não tinha saída para a linha vermelha. Você tinha que fazer essa volta lá embaixo, no meio do Brasil, junto do hospital universitário, para entrar na linha vermelha. Falei assim, a Petrobras tem que fazer uma ponte para poder fazer a saída dos carros do Fundão. Que é da linha vermelha. Que é a ponte do saber, aquela ponte que parece uma perna de bailarina. Que é a ponte que tem na camisa da engenharia, pô. Exatamente. Aí eu falo assim, tem que fazer uma ponte. Aí eu levanto a mão, pô, a Petrobras vai fazer uma ponte? Você não acha que você está exagerando no pedido? Eu falei, pô, pelo amor de Deus, a Petrobras tinha acabado de começar o negócio do pré-sal. Eu falei assim, a Petrobras consegue explorar petróleo a 10 mil metros de profundidade, não consegue dar uma ponte? Aí fica um silêncio, o reitor começa a rir, que eu me dava bem com o reitor pra caramba, o Aloysio. E aí ele, não, então bota aí, a Petrobras tem que fazer uma ponte. Assim nasce a ponte do saber. Caramba, aí eu me empolgo. Aí eu falo, pô, agora, velho. Consigo tudo. Eu falei assim, tem mais uma coisa que eu queria falar. Aí todo mundo, né? Alunos, estudantes, não sei o quê. Vamos falar, Miguel, fala aí, não sei o quê. Não, então eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa ver que nós temos um problema muito sério em relação a serviços aqui no campus. Você quer uma farmácia, você não tem, restaurantes são péssimos, precisa ter mais espaço. E a gente pode fazer aqui, se você quiser comprar alguma coisa, não tem um ambiente de lazer, e a gente tem um problema que à noite fica muito vazio. Então a minha proposta, e todo mundo, é isso mesmo, não sei o quê, papapá. A minha proposta é que a gente tem que fazer um shopping aqui no campus da UFRJ. Na hora que eu falo shopping, a palavra, eu percebo que eu perco imediatamente todo mundo. Isso que faz assim, ó, nunca vi um shopping lá. Faz assim, ó, vum. E começa e aí eu termino tentando ainda reverter o cenário. Tento reverter o cenário. Já percebi que eu perdi o público, não sei o quê. Termino minha fala e um cara levanta a mão, fala assim, shopping dentro do território da Universidade Federal é a instalação do capitalismo sobre o ensino público. Nós não vamos compactuar com um shopping aqui dentro. Aí eu falei, caralho, fudeu. E nunca, o reitor Aloysio nunca escreveu shopping. Acabou o negócio, ele me chamou e falou, Miguel, você estava indo muito bem. Uma pena, porque mas sabe como é? Porque eu concordo com você sobre o shopping. Mas aprenda uma coisa, toda vez que você quer trazer uma ideia, que você quer apresentar alguma coisa, você precisa saber como vendê-la para o público que você está vendendo. Sim.
Se você fala que é um centro comercial baseado na cultura brasileira, tá aprovado. A gente perdeu uma oportunidade importante para a FRJ. Então, você vê como é que são coisas que acontecem na nossa vida, de momentos de, às vezes, ali, de uma tomada de decisão, como Conhecer se o público, preparar bem pode mudar a história de um lugar, e às vezes a gente não tem essa noção do que a gente está fazendo exatamente naquele momento. Então, é importante a gente se preparar na vida profissional, é importante a gente influenciar os tomadores de decisão, principalmente o setor de engenharia, porque é um setor objetivo. Imagina a FRJ com um shopping, cara. Sua vida seria diferente hoje, Bernardo, dentro da UFRJ? Pô, sendo sincero, não, porque eu como um bandejão, aí, tipo assim, mas tipo assim, Mas aí é olha uma só, farmácia, o negócio assim ia ser muito exatamente, jogo. é. Ia ser muito jogo. Deixa eu te trazer algumas coisas. Você ia ter vida noturna lá. Primeiro Isso aí. ponto. Isso. 2, qualquer coisa que você quisesse fazer de evento, porque a minha ideia era fazer ali uma do lado. concha acústica dentro do shopping que fosse gerida pelo DCE. Sim. E aí era a forma do DCE, inclusive, se remunerar através do uso desse espaço, que poderia ter desde chopada a eventos Culturais, artísticos, culturais e tal. Sim. Se você precisa... Quer ver um problema que acontecia comigo? Na minha época não existia ar-condicionado nas salas. Eu entrava em sala no verão, meu irmão, eu ficava lavado de suor. Aí tu quer comprar uma blusa nova. Caiu uma parada na tua blusa, precisa comprar uma blusa nova. Como é que faz? Teu Entendi. sapato, você tá indo, soltou a sola. Onde é que E você você tem compra um variedade novo? ali de Como eu falei, opções, é isso uma mesmo, tem várias farmácia. opções. A Pô, farmácia. cara, eu quero comprar um biscoito que não seja uma porcaria de um quiosque Teve uma vez que eu improvisado. tive que ir num Sedex, cara. Eu tive que sair dali, foi horrível. Ah, e te falar uma coisa. Sim, correio. E vou te falar uma coisa. O bandejão que você come vem dessa mobilização desse grupo Sim. universitário que exige que entre o bandejão nessas... O primeiro bandejão que sai é aquele lá perto da educação física. Que é o Depois aquilo- central. que depois vem dessa negociação. Mas essa negociação do bandejão, não vou pegar o mérito que não é meu. Não fui eu que coloquei. Era também Mas é dos da mesma estudantes, época, né? mas não foi... da mesma época, mas não foi ideia minha. Sim. Era uma pauta estudantil, já super tradicional e tal, mas não era pauta minha. As outras não, as outras foram minhas mesmo. Então, assim, não que eu não achasse importante, tá? Pelo amor de Deus. E um que não aprovou, que na época era o novo alojamento. Que esse eu apoiei e não passou. Na verdade, passa e não é feito. Que eu nunca consegui entender direito por quê. Né? Mas não sei se hoje tem. Tem a O alojamento ciclovia. ainda tem, o alojamento ainda tem. Inclusive, no meu novo pai ele foi alojamento? morador do alojamento. É mesmo? É. Pois Meu é. pai e minha mãe. Eu achava absurdo o alojamento do jeito que era lá naquela época. Porque eu Era achava muito que... pequeno, né? Não, e era, umas instalações muito antigas, precisava de uma melhoria, precisava ampliar o alojamento, porque a demanda era muito maior do que tinha de espaço. Sim. Eu falava assim, eu falava que o apoio estudantil, ele tinha que vir através disso, de alojamento, de transporte público gratuito. Porque muitas vezes interconexão É você melhorar o acesso do à fundão, educação, né? por Mas- exemplo, com o centro da cidade, porque a maior parte dos empregos estavam no centro da cidade. Hoje em dia isso já não é tão central, mas na época era. Então tinha coisas que eu achava que eram fundamentais, entendeu? E o interessante dessa parte da representatividade, isso me forjou muito, né? Em ter me levado a tomar decisões que depois me fez virar presidente da ABS. Eu não falei da ABS, você me perguntou da pandemia, né? Mas eu era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a principal entidade da área de saneamento, antes de me tornar presidente do CREA. E quando a gente entra na pandemia, né? Eu viro presidente porque tem essa vocação já relacionada à representatividade. Quando entra a pandemia, a gente pensa assim, cara, o que a gente pode fazer para ajudar? E aí a gente cria... Eu leio um artigo na Austrália, logo no começo da pandemia, de que tinha uma forma de você analisar, através dos esgotos, a incidência de alguns tipos de doenças, né? E aí, no artigo dizia que a Austrália estava desenvolvendo, na época, um projeto piloto para fazer análise de presença de população com Covid, se estava subindo, estava descendo, como é que estava a questão da infecção, em cima dessa análise de esgotos. E aí a gente faz, cara, uma base de monitoramento do Covid com apoio da SEDAI em todo o entorno aqui da região metropolitana
durante quase um ano. Considerando alguma especificação ali no esgoto local. A gente criou um sistema altamente moderno, que depois ganha prêmio e tudo mais, sobre a análise de como se comportando na época as ondas de mudanças de cepa e contaminação. Então, era uma parceria entre SEDAI, Fiocruz, ABS e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Bacana. Né? E o FRJ, que as análises eram na FRJ. Essa base que a gente construiu na época de monitoramento, isso depois acabou se perdendo, porque a cidade foi privatizada, os serviços de água e esgoto, isso acabou não seguindo. Aí perde a relação com a secretaria, isso coisas do Brasil mesmo, que não é que se perde. Mas você tem uma noção, os Estados Unidos hoje tem mais de 2.000 postos de monitoramento de qualquer tipo de doença baseado nessa metodologia que a gente na época estava construindo. Quando começou, os Estados Unidos não tinha 10 postos desses. Hoje eles têm 2.000 postos. A Europa tem também assim um monte, mas nos Estados Unidos eu sei, é muito. Por quê? Porque ali você consegue monitorar um monte de coisa. Um monte de coisa. Inclusive, se você quiser fazer uma estratégia de saúde pública sobre o uso de drogas. Porque tudo isso acaba saindo na excreta humana. Então você consegue identificar se a região está tendo qual muito local uso de drogas, se tem alguma doença. Qual tipo também, né? De repente. Muita coisa é possível. É. Muita coisa é possível. E a gente acabou não entendendo que o esgoto pode ser uma ferramenta de diagnóstico coletivo, né? Não individualizado, como a gente faz com os laboratórios, mas de uma forma muito mais barata, o entendimento sobre ótica de saúde pública, se tem alguma coisa acontecendo na região que você precisa reverter. Então, foi isso que a gente ali, de forma inovadora, na época, eu era presidente da ABS, construímos, né? Hoje, o atual presidente da ABS era o presidente da SEDAI, né? Interessante, o Renato. Não, o legal é que você faz uma menção, junta, né, com a saúde. Sim. E aí pode também politizar, né? Não vou dizer politizar, né? Mas entrar no âmbito da saúde familiar. Entendeu? Aquelas equipes de saúde familiar, porque hoje, né, faz muita pesquisa assim, vai porta em porta. E aí você consegue ampliar esse tipo de pesquisa através do esgoto. Toda estratégia de gestão tem que ser baseado em um bom diagnóstico de dado. Não à toa, eu, presidente do CREA, para traçar uma estratégia de plano estratégico, para construir um plano estratégico para o CREA, e um planejamento de longo prazo, a primeira ação que a gente tomou foi fazer uma ouvidoria ativa. Então, Miguel, para escutar dos profissionais. Você agora vai para o ponto 3. A pra nova era do CREA. Para escutar dos profissionais o que, de fato, eles percebem sobre o Conselho e como isso pode se transformar numa estratégia de melhoria do Conselho. Por isso que essa campanha, o slogan dela é Projetando o CREA do Futuro. Porque é em cima dessa interpretação, né, que é possível a gente começar a pensar o que é o entendimento de necessidade. Então, muitas das propostas que a gente entende que são necessárias e que a gente entende que deva ser instalada num projeto para o CREA, vem de ouvir os profissionais, né? Então, essa dinâmica, né, de diagnóstico, né, até numa técnica de planejamento, a minha especialidade é planejamento, né, planejamento e projeto. Ela vem, no primeiro momento, de levantamento de dados e trabalhar com eles para formar isso, uma base diagnóstica. Em cima disso, você traça prognóstico, que é quais são as soluções que você vai adotar dentro de alternativas possíveis e chegar nessa análise de alternativa e aí começar a projetar em cima daquilo. Então, o CREA, né, a gente assumiu ele um diagnóstico de uma autarquia completamente defasada tecnologicamente. Então, vai agora de encontro à nossa primeira pergunta aqui do tema, né, do quadro A Nova Era do CREA. Você entrou no CREA com uma proposta forte de modernização, de inovação, que foi um grande slogan, né, da primeira campanha sua para poder entrar no CREA. Qual foi o maior gargalo que você encontrou dentro do CREA, justamente com essa investigação de dados, de como é que está a situação naquele momento? E esse gargalo, ele representou o que dentro do CREA? E qual a dificuldade de você sanar esse tipo de gargalo? Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Muito mais. Muito mais. Ao mesmo tempo, foi muito mais incrível do que eu imaginava também, em termos de cenário. Eu assumo a presidência do CREA, eleito, né, o mais jovem, mais votado, porém, o CREA é composto também pelo plenário, que são dos conselheiros. E aí são em torno de 100 conselheiros que o CREA tem. É como se fosse o Poder Legislativo, como se fosse a Câmara dos Vereadores. E aí,
desses 100, se eu tive 5 votos declarados, era muito. Então, imagina que eu entro num espaço de alta reatividade a mim, e sendo que os conselheiros é que elegem os diretores do CREA. Então, e elege naturalmente uma diretoria que não tinha nenhuma sinergia com o projeto que eu tinha apresentado. Sim. Então, o início foi um início muito reativo, onde eu tive que... Eu costumo brincar, né? Eu uso muito esse jargão aqui. O sapo só pula porque necessita, entendeu? Então, eu tive que me adequar àquela nova realidade e eu construí uma relação através de muita transparência, muito diálogo e muito trabalho para avançar nos projetos que a gente via como importantes para o Conselho. E aí eu quero agradecer muito a vários desses conselheiros que foram abertos a ouvir, né, e não se prenderam a preconceitos que tentam se construir durante o processo eleitoral, e foram vendo que, cara, a gente queria entregar um projeto novo para o CREA, modificar aquela realidade, melhorar o nosso setor de engenharia, e foram aderindo, a ponto de que, só para você ter uma noção, todas as minhas decisões em diretoria foram aprovadas por unanimidade. Por quê? Porque era construída através do diálogo, uma transparência muito grande, e aquilo foi revertendo numa gestão que começa a inovar. Então, o primeiro passo é a comunicação. A gente reverte completamente o cenário de comunicação do Conselho, que a gente entende que o Conselho tem que falar para fora, para a sociedade. Em segundo momento, a gente inicia um processo de inovação tecnológica. E aí esse processo de inovação tecnológica, ele é altamente complexo, porque, veja bem, é uma autarquia pública federal. Você, para contratar qualquer coisa, você precisa seguir as leis federais. E tinha acabado de mudar a lei de contratação de órgão público, que antes era 8666, e virou a 14133. Isso, 14133. E o CREA nunca tinha feito um processo licitatório da 14133. Apesar de ter tido mais de 5 anos de adaptação, o CREA nunca se adaptou durante aquele período de... E na Fiocruz a gente já fazia tudo pela 14133. E aí eu falo, meu Deus do céu, socorro. Então precisa reverter um cenário interno do funcionalismo do CREA para uma nova adequação, para contratar um monte de coisa que a gente não tinha. E aí vai revertendo esse cenário de reatividade. Os funcionários não me conheciam também, porque eu nunca tinha sido conselheiro do CREA, eu não tinha essa relação com o CREA, eu só tinha tido a relação estudantil. Na época eu era estudante, depois nunca mais. Como profissional, não. Não. A não ser Não, você pagar anuidade, fazer uma RT, reclamar do sistema, como qualquer um normal faz. E aí, cara, foi um desafio gigantesco, aonde eu resolvo que o foco é mudar o sistema interno do CREA. Como é que funcionava o CREA, né? Só pra gente entender, porque eu entendo que a parte cartorária burocrática, que é essa parte de tirar a certidão, fazer RT e tal, ela, pelo menos essa tem que funcionar muito bem. Para a gente reverter esse cenário e aí começar a traçar, que é a fundação do Conselho, é a parte dele legislativa obrigatória. E depois, em cima disso, a gente vai construindo diretrizes maiores. Então, a gente entende que isso tem que mudar, só que, cara, a gente assume um negócio que era vergonhoso. Era muito pior do que eu imaginava quando a gente começa a levantar e ver o tamanho do rolo que estava ali envolvido. Eram vários sistemas que trabalhavam em paralelo, com uma base de dados completamente, assim... Defasada. Não é defasada, cara, bagunçada, para usar uma palavra aqui eufêmica. Porque senão eu vou começar a usar palavreados chulos. É um negócio de doido, cara. De doido mesmo, assim. A palavra que eu vou usar é eu senti vergonha de ser presidente do CREA. Quando eu vi como a gente estava organizando as nossas informações. Aí eu falei, que isso, cara? Isso aqui é uma irresponsabilidade até, como uma autarquia pública vai tratar esse tipo de dado. E aí a gente começa a querer reverter isso e eu tomo uma decisão de fazer um sistema integrado. Porque lá, assim, tinha um sistema do atendimento, tinha um sistema do protocolo, tinha um sistema do RH, tinha um sistema do financeiro, tinha um sistema da fiscalização, tinha um sistema da RT, tinha um sistema da CAT, tinha vários sistemas. Eles não se conversavam. Não se conversavam. E como é que eles se conversavam? Alguém vinha, opa,
escreve aqui um dado, manda para não sei quem, manda um e-mail, recebe, não sei o que. Cara, negócio louco. E aí, imagina a quantidade de erro que dá, de rolo que dá e tudo mais. E aí a gente resolve integrar tudo. Quando eu resolvi integrar tudo, eu não vou dizer que já resolveu tudo, porque a gente iniciou um processo de integração. Eu tinha como prazo, né, porque eu fiquei presidente do CREA agora 2 anos e 3 meses. O mandato é de 3 anos, mas eu tive que me licenciar em virtude do processo eleitoral. Mas no começo, quando a gente consegue contratar e tal, a gente tem um prazo de 1 ano e meio para fazer a virada do sistema, para atualizar o sistema, integrando todo. E aí, no meio do caminho, eu descubro que vai ser antecipada a eleição. Que a eleição do CREA normalmente acontece no final do ano. E que ia se antecipar 6 meses. Aí, ó, também não sei. Aí eu falo assim, cara, então eu tenho que fazer essa atualização, que era 1 ano e meio, em 1 ano, mantendo o mesmo escopo e o mesmo valor. Imagina que você está fazendo uma obra, tinha 1 ano e meio para fazer uma obra, e de repente você tem que reduzir em um terço o o mercado tempo. financeiro mandando o que você falou no início. terço o tempo, mantendo a mesma escopo e o mesmo valor. Óbvio que isso é um desafio gigantesco. Para qualquer um seria. Só que a gente abraça o desafio. A gente fala, cara, isso aqui é tão importante que a gente precisa fazer. E vamos encarar e vamos fazer. E aí a gente vai lá e faz, cara, assim, uma coisa até meio louca que a gente faz, assim, porque a gente vira o sistema no peito e vambora, cara. É mais ou menos como pular em mar de ressaca para surfar. Depois que você entra, bicho, não dá para voltar atrás, senão é só caixote na cabeça. Imagina que, sabe, quando pula da pedra para surfar? É aquela parada, nada, senão a onda te joga nas pedras de volta. E teve vários desafios. Vários. Ainda tem os desafios, mas no começo foi muito pior. Agora já está muito melhor. Agora a gente já consegue surfar algumas ondas. Então, assim, e isso é uma disrupção, uma mudança muito significativa, né, de legado que eu sei que eu vou deixar, a ponto que hoje a gente tem um sistema mais moderno do Brasil. A ponto que hoje outros CREAs já começam a querer, pô, como é que é esse negócio que o CREA do Rio de Janeiro está fazendo? E eu estou falando não é de CREA pequeno, não. Estou falando de CREA São Paulo, CREA Minas. Eles já querem começar a copiar o que a gente implantou. Então, veja o grau de disrupção, né? E coisas que melhoram o dia a dia do profissional. Sim. Por exemplo, né, um sistema hoje que permite que você faça pagamento em Pix, porque não tinha pagamento em Pix. E aí você dá a baixa automática de qualquer taxa que você está pagando. Um sistema que permite que você pague em cartão de crédito, parcelado sem juros. Um sistema que permite, inclusive, que você pegue o cashback do seu cartão de crédito e pague as taxas do sistema. Então, a gente teve mais de 100 profissionais, por exemplo, nesse ano, que já pagaram sua anuidade de taxas através do Livelo. Um sistema, por exemplo, que permite que você edite as RTs, que era uma das maiores reclamações do passado. Isso realmente... Um sistema que permite que você tire diversas certidões de forma automática sem pagar mais taxa, porque não precisa mais de análise humana. E aí eu sou permitido a fazer de graça. Então, tudo que a gente pode ir avançando, isso é só o começo, Gabriel. Só o começo, Cleiton. De uma reversão de um sistema que vai passar a ser uma base de inteligência nossa. Porque, veja bem, as maiores empresas do mundo são empresas de informação. A Alphabet, que é a Google, a Meta, que é a Facebook, a própria Apple, né? Porque ela vende celular, mas ela, acima de tudo, tem as bases da informação. A Amazon, que é uma empresa de logística, mas, acima de tudo, é uma empresa de base de dados, porque os maiores servidores do mundo são da Amazon e ela trabalha em cima dessas informações. Então, assim, essas são as maiores empresas do mundo. Imagina que o CREA converge toda a informação do setor responsável por gerar 2/3 das riquezas do país. Não dá. Estamos falando de 360 mil RTs preenchidas ano. Sim. E esses dados nunca foram tratados como informação estratégica do setor. Como é que a gente pode traçar uma estratégia de melhoria, e aí fecho com o que eu comecei falando aqui, melhoria do nosso setor profissional se nós não temos diagnóstico dele? Sim. E ninguém tem essa informação. Só o CREA tem essa informação através da RT.
Então, eu preciso transformar a RT numa ferramenta importante, de valor para o profissional. Por isso que eu criei a rede de negócios, que é o Airbnb da engenharia, como proposta para entregar numa nova gestão, para que isso passe a ser cada vez mais importante para o profissional e para a empresa, preencher bem feito a RT, porque essa informação vai me permitir entender como o mercado se organiza e passar a influenciar os tomadores de decisão, se a gente tiver maior representatividade, para fortalecer cada vez mais o nosso mercado. A gente nasceu... que nem a ponte lá da UFRJ, que nasce de uma ideia, de uma proposta, de uma posição inicial, a gente nasceu com algo que talvez faça uma disrupção para as novas gerações de engenheiros. Sim. Que não passem pelos sacrifícios que a nossa geração passou, de não conseguir garantir um salário digno, de não ter uma carreira que cresce, porque a gente está mudando o mercado. Acreditem no que eu estou falando. Vocês participam hoje de uma mudança significativa no mercado de engenharia. Miguel, assim, eu deixo, e acho que é a minha fala mesma do Cleiton, um parabéns aqui bem grande, porque a gente, além de parceiro aqui, amigo, a gente é sócio também, e nós tivemos uma situação, inclusive, de fazer uma RT, e conseguimos fazer a RT de equipe. Acho que isso foi uma coisa muito simples. Simples mesmo. Faz a principal, diz que é de equipe, as outras puxam todos os dados. E vai ficar cada vez melhor, hein? Porque essas relações a gente vai construindo e melhorando elas. Eu sei que no início é aquele negócio. O início, toda novidade, toda dificuldade nós tivemos também para poder preencher, mas depois que você aprende, e aconteceram algumas atualizações, a gente percebeu, a gente vai vendo que as coisas se tornaram melhores. Inclusive, nós temos um outro parceiro que é o Jean, que ele é engenheiro eletricista. Quando ele veio para trabalhar com a gente, precisou fazer a responsabilidade técnica dele também, porque nós somos engenheiros civis. Bom, Jean, vamos fazer aqui. E houve um erro no preenchimento da RT. Questão de 3 dias úteis, nós fomos notificados pelo sistema do CREA. Olha, foi preenchido errado. O que ele fez? Ele na hora, Gabriel, será que é como antigamente eu vou ter que for fazer outra RT? O que eu faço? Falei, calma, vamos entrar no sistema. Entramos no sistema, o que ele fez? Editou. Ele falou pra mim, Gabriel, sem cancelar, sem pagar uma nova, sem aquele rolo que era. Ele na hora, ele falou assim, Gabriel, e ele falou, olha, eu não tô entendendo o que o pessoal tá falando do sistema, assim mesmo. Caraca, editei e foi. Isso é o propaganda, né? Mas sabe quem é que tá falando contra? Naturalmente a oposição, que não quer... Ou quem não preenche também. Não, ou quem pode ser canetinha. Sim. Por quê? Porque o sistema, né? Até acho que tem as representações do canetinha nessa eleição. O sistema, ele começa a cruzar a base de dados, começa a deixar transparente e claro se tem alguém vendendo a RT. Não vai ter como fugir. Sim. E esses profissionais, eles são nocivos completamente ao nosso mercado profissional, porque eles arrebentam com o valor da nossa profissão. E são uns irresponsáveis, porque eles assumem responsabilidade de risco e não tem nem noção do que está fazendo. Sim. Então, essa reversão de cenário, ela começa a nascer. E nasce através de tomadas de decisão baseadas como essa. E, cara, eu só tenho a agradecer os 3.642 votos que eu tive na outra eleição, que me permitiram iniciar esse processo, porque senão foram 6.643, mas um é meu. Então, os outros é que eu não tenho certeza de quem são, mas que me permitiram iniciar. E eu peço, né, para quem estiver aí nos vendo e que possa, primeiro, compartilhar a importância de votar, porque a reversão da representatividade, para qualquer presidente que seja, não precisa ser eu, pode ser qualquer um, é fundamental a maior adesão. A OAB consegue o que ela consegue porque ela tem uma representatividade violenta dos profissionais. Votam em torno de 70% dos advogados e é presencial, não é nem online, como é o nosso, que é facílimo. O cara vota em 3 minutos pelo celular. São 2 scrolls de Instagram, bicho. Pelo amor de Deus, não tem motivo para não votar, entendeu? Sim. O motivo é o quê? Um histórico gigantesco de afastamento do nosso setor sobre seus órgãos de representatividade por uma descrença que foi construída, e alguém tem que romper isso. Alguma geração tem que romper isso. E eu espero que seja a nossa. Eu espero que seja realmente a nossa. Que você já surfa essa onda, entendeu? Já pegue uma coisa mais organizada. Que possa ter, entendeu? Que você possa influenciar os seus filhos
a fazer engenharia de uma forma positiva. Porque na época que meu pai virou engenheiro, lá em 1970, a engenharia era extremamente organizada. A remuneração, sabe quanto ganhava um engenheiro recém-formado na época do meu pai? Aproximadamente uns $8.000, no valor de hoje. Sabe quanto vale $8.000 hoje? Até onde eu vi, a cotação está R$5 mais ou menos. Estamos falando, meu amigo, 40 de mil. R$40.000 o valor inicial de salário. Inicial. Eu cheguei a fazer um vídeo falando... Você tá entendendo? E ninguém falava de coisa de salário mínimo, não sei o que. Isso aí era uma coisa que não tinha nem muita lógica para eles. Não tinha motivo, Não tinha, Entendeu? Então, assim, é essa transformação que a gente quer tentar construir. E não é que eu não acho que tem que ter o piso, não. Eu acho que tem que ter o piso, sim. Não é esse o problema. Só que a gente precisa conquistar um valor que o piso seja uma coisa meio óbvia, entendeu? Meio que, tipo assim, é só para controlar onde, pô, uma periferia, um lugar mais longe, um estado muito pequeno, onde isso não seja respeitado. Isso virou uma barreira, pô. Então a gente precisa reverter esse cenário de valorização, pensando numa estratégia mais macro, mais longa. Isso não modifica o fato da gente ter que trabalhar hoje para matar os incêndios de hoje. Mas também não dá para só ficar apagando incêndio, pô. Senão esse incêndio não acaba. Sim. Miguel, a gente vai caminhar agora para o último bloco. Infelizmente, o papo tá bom, mas a gente... Se vocês não controlarem, eu vou ficar aqui até tarde. Não, a gente vai caminhar agora pro último bloco, que fala sobre o futuro da engenharia. E tem a mensagem final. Acho que eu vou dar a palavra também pro Cleiton, mas a gente falando aqui também de futuro da engenharia, a gente também gostaria que você falasse aqui. Com certeza. Conversasse com o Miguel, deixasse também a sua mensagem, a última pergunta, tá? Então, passando aqui a palavra pro Cleiton. Então eu vou de agradecimento, porque a gente está aqui batendo esse papo maravilhoso, Miguel. Queria te agradecer por esse tempo de estar aqui batendo esse papo, essa conversa maravilhosa que nós tivemos. Bastante aprendizado. E queria dizer para você, como você falou agora, que você está como presidente licenciado, né, para poder concorrer novamente. Eu queria te agradecer aqui, nas câmeras estão filmando a gente, né? Agradecer aqui publicamente a você pelos esses 2 anos e meio, né? 2 anos e 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. A diferença que eu pude perceber no CREA. Então, obrigado. Tudo isso que foi falado aqui, eu consegui viver na prática. Eu consegui enxergar e estar ali juntinho, vendo o que está acontecendo. Então, eu queria te agradecer e queria dizer o seguinte, que nessa caminhada aí, o meu voto é teu, cara. Pô, obrigado, Cleiton. Então, muito obrigado. E você vê como são as coisas, né? A gente se conhece no processo eleitoral e a construção é isso da relação, né? Porque não é só porque... você podia vir aqui agora e questionar, pô, o mandato foi horrível, não entregou, não sei o quê, e a gente vem avançando. Óbvio que tem as adversidades. Você mesmo falou, no começo a gente teve dificuldade. Eu também tive, pô. Você acha que não? E a gente foi vendo as dificuldades e foi usando aquilo para melhorar. Então, o que eu posso garantir é que existe um time lá disposto a acertar, a aperfeiçoar e melhorar. E é isso que a gente vem fazendo. Então, quando são as críticas justas, sinceras, com busca para melhorar as coisas, a gente absorve na hora. Agora, o que a gente acaba ficando intolerante são os oportunistas. Sim. Ou não tem como, meu amigo. O cara que quer o retrocesso, aí esquece. Aí não tem diálogo com a gente, porque a gente não vai retroceder. E por isso que a gente disputa, a gente vai para o embate, faz parte do processo. É um sacrifício, mas de vez em quando tem brigas que a gente precisa comprar na vida. Sim. Então a gente vai para essa briga. Então é para essa reversão que a gente vem trabalhando, e eu só consigo ter energia, cara, para fazer isso, porque tem muita gente como vocês aqui, né, que apoiam e que ajudam a gente a manter essa linha, né, esse caminho que não é fácil, entendeu? Então, obrigado de verdade aí, de coração. Valeu. Vamos junto, cara. Ô, Miguel, então, já que a gente já está partindo para o final, eu queria fazer uma pergunta bem direta para pessoas que não conhecem o CREA e o seu papel fundamental na área da engenharia.
Muita gente da engenharia vê o CREA só como um órgão que cobra anuidade, e eu queria que você falasse um pouco na prática, que justificasse esse custo para um recém-formado. A primeira informação que eu posso te dar é que o recém-formado não paga a primeira anuidade. Isso foi modificado agora pelo nosso presidente do Conselho Federal, o Vinícius, né, Marquesi, e com apoio nosso, de todos os presidentes de CREA, porque a gente entende que nesse primeiro momento, muitas vezes o profissional está entrando e tal, e o valor ali da anuidade pode ser um dificultador para ele fazer o seu registro. Vamos entender qual é a lógica do conselho. O engenheiro formado, ele não pode exercer engenharia se ele não estiver registrado num conselho. Tá? Então, é uma obrigação que existe. Naturalmente, tem a anuidade para poder manter esse grau dessa estrutura. Mas se confunde um pouco qual é a função do conselho com qual é a função da caixa de assistência. E isso também é uma falha de comunicação assim, histórica do CREA. Que, por exemplo, na OAB não tem, né? Porque na OAB, quando paga-se a anuidade, automaticamente se paga também a caixa de assistência e você já está dentro do que trazem os benefícios. No CREA, não. No CREA, para você ter os benefícios, você precisa pagar, além da anuidade do CREA, uma segunda anuidade, que é bem menor, mas que é a mútua, que é a nossa caixa de assistência. E só 5% dos profissionais se associam à mútua. A eleição da mútua também está acontecendo. A gente está apresentando diretores para a mútua, que é a Ana Paula, diretora-geral, o Bruno Galdino, diretor administrativo, e o Fernando Jogai, diretor financeiro, super plural, gente do serviço público, aposentado, interior, iniciativa privada. Exatamente vai trazer essas visões ecléticas, né, que são necessárias do mercado. Mas a mútua é que dá os benefícios. Então, assim, não é que a gente não queira fazer pelo CREA, mas eu tenho amarras legais. Né? Ela é uma autarquia pública federal. Eu estava comentando aqui, poxa, a mútua pode patrocinar aqui o podcast, por exemplo. Né? A mútua, se você está começando a sua vida profissional, ela pode te trazer empréstimo subsidiado para você comprar um computador, você comprar, de repente, um drone, que você quer fazer levantamento por drone, pagar um software caro que você não pode ter ainda. Ela pode te dar descontos ou subsidiar cursos que você quer fazer, de capacitação, porque você tem que estar sempre se qualificando. Né? Você pode fazer um plano de saúde, você pode fazer uma previdência privada, se você for trabalhar como autônomo, isso é muito importante. Né? Você pode, através da mútua, por exemplo, parte de saúde, né? Tem telemedicina, se você quiser assinar, tem o Well Hub, que agora tem o Well Hub, que é o antigo Gym Pass, né? Para quem quer fazer academia. Tem um clube de benefícios com descontos de farmácia, várias outras redes. Então, assim, isso eu estou falando de alguns dos benefícios. Tem dezenas, eu não vou saber aqui de cabeça todos, tá? Sim. Mas você pode entrar no site da mútua. E pouquíssimos profissionais se associam, por desconhecimento na maior parte das vezes. Eu costumo dizer que no momento que ele passa a entender o que é a mútua, ele vai se associar automaticamente. Porque só o seguro de vida atrelado à mútua já banca a anuidade. São R$160 ano, né? Que o seguro de vida que vem junto já banca. A gente tem filho, né? Tem filho já, Gabriel? Ainda não? Não que você sabe, pelo menos. Não sabe. Pretendo ter não agora. Piadinha. Essa brincadeira. Não tem problema, não. Mas, assim, é o tipo de tomada de decisão que quem está no começo da vida profissional faz quando tem filho, que é o seguro de vida. Sim. Então, a mútua já te dá isso automaticamente muito mais barato que qualquer coisa que você faz no mercado, porque a mútua não tem fins lucrativos. Como eu falei, o empréstimo é tão subsidiado que a taxa de juros é menor que a Selic. Então, se você pegar aquele dinheiro, que não pode fazer isso, tá? É proibido. Mas se você pegasse aquele dinheiro, aplicasse na Selic, você ganhava dinheiro, pô. Então, qual é a lógica de você não ter? E às vezes você precisa ter ali, né? Vai estar trabalhando, precisa fazer, comprar um carro novo, uma 4x4, alguma coisa. Ela pode emprestar também. Então, às vezes o cara está endividado já. A mútua tem uma linha de crédito para o cara que está endividado para saldar o débito dele e pagar as parcelas através de um juros muito menor. Porque os juros de banco, gente, aquilo ali é agiotagem legalizada, né? Sim. Vamos ser realistas. Por isso que remunera também o pessoal do setor financeiro, porque aquilo ali o mercado brasileiro de banco é um absurdo. Essa é a realidade. A gente precisa reverter esse protagonismo.
devolver a engenharia e não permitir taxas de juros como os bancos praticam, por Abusivas, exemplo, abusivas. Então, é essa a responsabilidade que a nossa geração tem. Só é possível começar um movimento como esse através de uma comunicação efetiva. E eu ganhei a eleição do CREA porque eu fiz o primeiro podcast de engenharia do Brasil, que foi o Nova Rio. Cheguei a fazer 100 episódios. Hoje eu já não consigo mais, infelizmente, ser host, né? Por isso que eu me sinto confortável no podcast. Se eu tivesse em casa, eu sinto até falta, porque eu adorava fazer isso, fazia toda semana. Fazia toda semana, uma vez por semana, eu gravava toda segunda-feira. Então, assim, parabéns. Eu fico muito feliz de ver que esse movimento que a gente começou lá inspirou vários outros podcasts. Pra gente Não- foi uma inspiração. Não desistam, porque é difícil. Aproveitem a experiência que vocês estão tendo aqui. Ó, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei no podcast foi a Magda Chambriard. Hoje ela é presidente da Petrobras. Eu passei 2 horas conversando com a Magda. Então, imagina que hoje eu tenho acesso direto à presidente da Petrobras, que é engenheira civil, por causa de um episódio de podcast. Então, assim, não subestimem o que vocês estão construindo aqui. Como eu falei, é ligando pontos que vai levando uma trajetória futura que você às vezes não sabe avaliar direito. Então, tem que persistir, tem que curtir o processo, porque também se não estiver curtindo o processo, vira muito, muito ruim, muito enfadonho. E traçar estratégias também para ir metrificando e ponderando e vendo se aquela coisa está funcionando, não está andando, o que você pode melhorar. Então, a gente fazia muito isso, né? Ou está engajando, não está engajando, o que está repercutindo, como é que a gente melhora as nossas métricas. Será que você quer melhor sair no TikTok? Será que você quer melhor sair no Instagram? Como é que vai para o YouTube? O que são os cortes do YouTube que entra? Como é que não entra? Não sei o quê. Como é que a gente melhora? Então, essas coisas são, no final das contas, conhecimentos que você vai carregar para o resto da sua vida. Né? E a vida é um processo de venda eterno. Então, isso aqui é, de certa forma, um caminhar nessa direção. E para não finalizar sobre os benefícios que o CREA traz, né? A gente tem também alguns benefícios que a gente disponibiliza, como, por exemplo, o programa de capacitação. Falando de cursos, né? Também. Vários cursos. A gente capacitou mais de 6 mil profissionais nos últimos 2 anos e 3 meses. Né? A gente oferece patrocínio para grandes eventos. Então, por exemplo, lá na UFRJ, o Centro Acadêmico quer fazer a Semana de Engenharia. A gente pode patrocinar. Eu patrocinei vários eventos da COP. Né? Estive presente lá. Né? Eu patrocinei não, quem patrocinou foi o CREA. Né? Eu tomei a decisão ali no final, mas o patrocínio é do CREA. Né? Mas eu estive presente representando o CREA em vários eventos da COP, eventos mais diversos, sobre transporte, sobre de engenharia de materiais, sobre bioórgãos, né? E aí mistura engenharia com medicina e tal. Interessantíssimo o negócio também. Pontes, enfim, vários eventos disruptivos, né? Que eu acho que isso também é uma forma de você dar um retorno, né? Para o nosso setor profissional, devolver um pouco. E a gente quer avançar mais, né? Como eu falei, a gente quer devolver uma plataforma com inovação tecnológica de ponta. E aquilo que a lei nos permite, a gente também quer fazer, mas tem muitas vezes que não dá. Então, por exemplo, o L-Hub. O L-Hub, a OAB fez o L-Hub. Eu falei, genial, vamos fazer também. E aí fui tentar colocar o L-Hub para todos os profissionais. Não consigo. Eu não consigo vencer hoje com a lei que a gente tem, com a mudança da lei, talvez a gente já consiga avançar mais. Mas com a lei que a gente tem hoje, vencer essas barreiras. Mas a multa podia. Aí, como a gente já tinha uma boa relação tem uma excelente relação com a diretoria da multa, por isso é tão importante, né, eleger Caminhar todo junto, mundo, porque é um sistema. Faz pela mútua. Aí fez pela mútua. Então, é esse tipo de ações que a gente consegue convergir e caminhar cada vez mais. E aí, por exemplo, o desconto da anuidade do recém-formado precisa ser aprovado pelo CONFEA. Por isso é importante ter o presidente do CONFEA. Hoje, por exemplo, se você tiver registro no CREA, você tem acesso a todas as normas da ABNT gratuitamente. Que cara, na minha opinião, isso deveria ser desde o início do nascimento, deveria ser assim, né, cara? Então, mas era cara a norma da ABNT. Cada norma da ABNT custava 300 conto.
E aí, pô, só para você olhar às vezes e falar assim, puxa, não era essa norma que eu precisava. Aí o que precisava fazer? Tinha um banco clandestino de normas da BNT. Isso. Tipo, Tinha, antes do Netflix, como funcionava o Pirate, como é que era? Não sei o que, Pirate. É um site de negócio de torrent. Isso, de tinha vídeo um manicômio chat também. Eu já né? usei muito. Ih, deixa. Não, é que eu tô falando assim. E aí vem a Netflix, que faz a disrupção do conteúdo audiovisual, o Spotify, né? Porque era o Napster. E a mesma coisa foi na BNT também, implantado nessa gestão, talvez da liderança do Vinícius, só possível porque teve apoio de todos os presidentes de CREA. Então, são essas ações que vão mudando a realidade do nosso sistema e entregas que a gente vai deixando, né? E naturalmente também, Bernardo, é claro que novas sugestões são sempre muito bem-vindas. E por isso é importante o diagnóstico. Uma coisa que a gente fez, muito interessante agora, que é no segundo mandato, eu acho que é para onde eu tenho que olhar mais. No primeiro eu olhei para a área tecnológica, né? Mais do sistema. Para o segundo eu tenho que olhar para a infraestrutura do CREA física. A sala da Barra, que a gente precisava implantar, porque tinha sido comprado no final da outra gestão, a gente transformou ela num espaço de coworking, num espaço de receber os profissionais. Não que a sala seja adequada, mas dentro do que a gente tinha, a gente conseguiu fazer isso. E eu acho que todas as inspetorias do CREA têm que virar esse espaço de encontro. Então, essa também é uma mudança significativa que a gente quer entregar. Imagina você recém-formado, ter um lugar onde você pode estar trabalhando enquanto você, de repente, está buscando um emprego, está como autônomo, um lugar para poder participar de um workshop, um lugar onde você pode encontrar outros profissionais, construir networking. Não, e é exatamente isso que tipo o CREA de coisa que a gente né? quer entregar. É o apoio. É isso que a gente quer entregar. É isso que a gente quer entregar. Miguel, a gente agora... Tem que encerrar. Infelizmente, a gente queria poder falar mais, mas eu vou deixar aqui o meu recado aqui final. Primeiro que quando eu era estudante, eu nunca me imaginei sentar uma mesa para conversar com o presidente do CREA. Sério, é uma coisa que a gente quando era conversava. estudante, eu também nunca imaginei que ia ser presidente do CREA. Então, não, é o que a gente conversava. Então, assim, acho que para você, pra Bernardo, mim, tá sendo estudante algo... tá sendo algo muito gratificante enriquecedor. também, E Nós temos o CREA Júnior, cara. Você tem que participar do CREA Júnior. Inclusive, vai sair daqui, você já vai anotar isso aí, que você tem que se envolver no CREA Júnior. e assim... Beleza, pode entrar em contato comigo. Fica ligado. E assim, agradecer muito, acho que a gente não esconde nada de ninguém aí na rede social. Meu voto é seu. Obrigado, Tá? Meu voto é seu. Meu voto é do Vinícius também no Confeia. É do pessoal todo da Mútua, Ana Paula, Jogaibe, o Bruno. Então, a gente tá nessa caminhada juntos. E dizer assim, parabéns por tudo, porque a gente acompanhou, literalmente, todo o movimento, a diferença. E a gente pode falar isso como conhecedor da causa, porque na última eleição da antiga gestão, nós participamos como mesário, porque a gente queria entender. Tinha essa abertura para quem estava estudando, o Cleito participou também, os meninos aqui, o Luiz e o Renato, cada um foi para um canto. Eu estive no Clube da Engenharia. Se passaram 3 pessoas para votar, o dia inteiro foi A muito. desmobilização, né? Incrível, incrível. E a gente, por exemplo, não conhecia, não sabia como estudante quem era o presidente, o atual presidente, qual era a maneira de se trabalhar. A gente não entendia o que era o CREA. Só entendia que tinha que pagar a anuidade quando terminasse a faculdade. Então, hoje a gente já vê que, as ações de publicidade... Olha, se tem alguém falando, não faça, que a gente ouve muitas coisas, eu tô adorando, continue. Acho que as ações de publicidade são essenciais. Aquela do Evandro Mesquita, como gênio da obra, ficou olha, ótimo, minha mãe né? chegou pra mim e falou assim, o CREA tá aparecendo na televisão, Gabriel. Eu falei, tá vendo ela? É bom. E ela não é engenheira, tá? Muito bom, Não isso é pode bom pra todo fazer mundo nenhum conhecer. serviço sem engenheiro. Isso reverte o cenário no mercado, cara. É isso que a gente precisa. Reverte. Então, assim, parabéns, continue, a gente dá total apoio, o podcast está aberto para qualquer informação, porque a gente entende que isso é trazer e comunicar os engenheiros, deixar todo mundo unido aí em prol da engenharia. Obrigado. Tá? Então, muito obrigado e continue dessa batida, tá? Obrigado, cara. Valeu? Valeu. Tamo junto e, gente, vou encerrar aqui o podcast de hoje, muito bom, aproveitem demais. Nós estivemos aqui com o presidente licenciado Miguel Fernandes, com o nosso amigo Bernardo Costa, estudante de engenharia da UFRJ. E não percam os próximos episódios, porque a gente está trazendo gente de alto gabarito. Vocês estão vendo, hein? Continuem aí e sigam a gente. Acompanha a gente.
Valeu, abraço. galera. Até mais.